Em nosso encontro de hoje, vamos tratar da sabedoria do ponto de vista dos seus limites. Quando a gente explora o mundo, né, como é retratado aí na imagem que acompanha a capa hoje, muitas vezes a gente fica imaginando que o mundo e o conhecimento são infinitos. Mas essa é uma questão que foi abordada por muitos autores e que a gente vai aprofundar hoje, porque de fato é bem difícil, né, de avaliar e nós temos inclusive opiniões contraditórias em alguns casos, né? O primeiro autor que nós vamos citar aqui é o filósofo espanhol conhecido pelo apelido de George Santayana, e que diz que o homem mais sábio ainda tem algo a aprender, né? Lembrando a gente então que por mais que a gente tenha muita sabedoria, né, nós sempre temos algo a mais a aprender. A sabedoria é, portanto, maior do que a nossa capacidade. O Karl Popper, outro filósofo europeu, austríaco, que nós já citamos em outras oportunidades, diz que nenhuma explicação é suficiente. A gente sempre pode voltar àquilo que a gente já sabe e se aprofundar ainda mais. Essa é outra característica, né, da nossa capacidade de estender a nossa sabedoria. Porém, né, como nos lembra a escritora francesa Annenin, a posse, né, de conhecimento, quando a gente vai evoluindo no conhecimento, nós não perdemos a sensação de admiração e mistério. Na medida em que a gente adquire conhecimento, nós vamos trabalhando com a sensação de admiração e mistério, né, que, por exemplo, nos rodeia quando a gente anda na natureza, né, como foi retratado na capa. Mas o que a Nenin nos lembra é que na medida em que a gente vai adquirindo conhecimento sobre esse universo, ainda assim sempre aparecem novos mistérios. Isto é, nós sempre temos a oportunidade de continuar. E esse processo nos ensina o Lao Tzu, filósofo chinês que já citamos muitas vezes. Ela está ao alcance de todos, né? Ele nos ensina que o homem realmente culto não se envergonha de fazer perguntas também aos menos instruídos. Precisamos lembrar que conhecimento e sabedoria não são a mesma coisa, né? Então nós podemos, mesmo com pessoas menos instruídas que a gente, ir ampliando a nossa sabedoria, desde que a gente não se envergonhe de fazer perguntas. E essa questão nós podemos aqui ter numa versão generalizada o poeta americano Ralph Emerson, outro que já citamos muitas vezes, diz que toda pessoa com a qual a gente se encontrar vai ser superior a gente em alguma coisa. E nesse particular, então, nós temos a possibilidade de aprender alguma coisa com essa pessoa e, portanto, se todos têm essa alguma coisa, então nós podemos todos aprender com todos. Esse processo de desenvolver a sabedoria, né, corre o risco, né, como nos ensina o rabino polonês Morgenstern, que a gente perca outras virtudes, né? Diz ele que ele viveu em constante temor
de que a sabedoria lhe impedisse de continuar piedoso. Então precisamos tomar cuidado, né? Não é só a piedade, mas as outras virtudes também podem entrar em risco. O filósofo alemão Schopenhauer, também já citamos muitas vezes, relaciona aqui a verdade, né, a evolução da verdade, que é a base, é o surgimento da sabedoria, em 3 estágios. Toda vez que uma nova verdade surge, diz ele, primeiro ela é ridicularizada. As pessoas riem. Depois, ela é contestada, né? As pessoas vão debater. E por último, se for mesmo verdade, então ela acaba sendo aceita. Esse processo vale na filosofia, esse processo vale na ciência, né? E vale também nas religiões onde não há um caráter dogmático, né? Onde é permitido contestar. Esse fato da busca da verdade é muito importante. Muitos pensadores, temos aqui como exemplo Bernard Berenson, historiador americano do começo do século XX, né, que diz que mais importante do que termos a verdade é a busca dela, diz ele. Ele prefere ficar com a busca do que com a verdade. Essa é a forma que a gente tem de ir ampliando a nossa sabedoria. E o jornalista americano Walter Lippmann, ganhador de vários prêmios, diz que, né, só para a gente ver aqui como que a sabedoria é um conceito que às vezes pode ser complexo, né? Diz ele que para compreender a sabedoria é necessário ter sabedoria. E ele faz analogia com a música, né? Diz que a música não é nada se o público for surdo, né? Então, é por isso que é necessário que todos nós desenvolvamos a sabedoria, né? Para não sermos considerados aí surdos, né? Usando a analogia dele. O escritor americano Dan Brown, conhecido aí por vários livros que viraram best-sellers, nos ensina que devemos tomar cuidado com o conhecimento. Ele não deve ser endeusado, porque, diz ele, o conhecimento é uma ferramenta. E como todas as ferramentas, seu impacto está nas mãos do usuário. Lembrando que ferramenta pode ser um martelo, ferramenta pode ser uma arma, ferramenta pode ser energia elétrica, que são todas ferramentas que, se usadas para o bem, nos ajudam demais, mas que também podem ter um impacto negativo. E ele então nos alerta de que o conhecimento tem essa mesma característica. Ele pode ser usado de forma indevida. E essa é uma questão que preocupa diversos pensadores. Talvez o mais famoso, tem um livro inteiro escrito sobre esse assunto, é o astrônomo americano Isaac Asimov, conhecido pela série Cosmos, que passou na televisão nos anos 80, foi muito famosa, mas que escreveu um livro inteiro sobre essa preocupação filosófica dele, da relação entre conhecimento e sabedoria. E eu resumo essa reflexão que está na tela, diz ele: o aspecto mais triste da vida agora é que a ciência reúne conhecimento mais rapidamente do que a sociedade reúne sabedoria. Assim, o avanço científico nos últimos 200 anos foi estonteante, né, se for comparado com o restante da história da humanidade. Mas a nossa capacidade de usar esse conhecimento de forma sábia não avançou na mesma velocidade.
Aliás, essa é uma das razões pelas quais a gente está aqui tratando do assunto com tanta profundidade e duração. Por falar em tempo, né, temos aqui uma reflexão do Berlioz, compositor francês do século XIX, que nos lembra que o tempo é um grande mestre. Ao longo do tempo, a gente vai ficando mais sábio, amadurecendo, mas ao mesmo tempo ele nos lembra que, infelizmente, esse mestre chamado tempo mata todos os seus discípulos, né, dando a entender que nós temos um tempo limitado, né? Nós temos tempo para amadurecer, mas ele não é infinito. Todos nós sabemos que um dia nosso tempo acaba. E aí, usando as palavras do Berlioz, seremos discípulos mortos. Aqui temos uma frase do Rabino Newton Bonder, outro autor que nós já citamos muitas vezes, e que é, na verdade, uma afirmação paradoxal, né? Um paradoxo é uma frase que a gente não consegue nem decidir se é verdadeira ou se é falsa, né? Ele começa a dizer, vamos analisar aqui com cuidado para que todo mundo possa compreender, né? Ele começa afirmando que existe apenas uma coisa que é certeza. E a certeza que ele nos dá é que nada é certo. E diz ele, se esta afirmação é verdadeira, então ela é também falsa. Porque se nada é certo, então não pode haver uma coisa certa. Se uma coisa é certa, então também não é verdade que nada é certo. Ou seja, não importa como a gente analise, usando a nossa lógica, o nosso intelecto, a gente não consegue sair desse paradoxo. E essa é uma das trampas, né, que existem no processo de evolução da sabedoria, né? A gente precisa ter a capacidade de enxergar quando a gente se encontra na frente de uma situação como essa. De fato, não tem uma saída lógica. A única coisa que a gente pode fazer é passar por cima, desconsiderar. E vamos encerrar aqui o tema da sabedoria por hoje com uma reflexão do Charles Chaplin que deixa muito claro como que o tema da sabedoria, afinal de contas, está relacionado com a espiritualidade, né? Lembrando que a própria palavra sabedoria faz parte da oração da serenidade, em que nós pedimos por ela toda vez que a gente usa a oração. Diz Charles Chaplin, minha fé é no desconhecido, em tudo que não podemos compreender por meio da razão. Creio que o que está acima do nosso entendimento é apenas um fato em outras dimensões. Então ele coloca aí a crença dele, né, de que existem outras dimensões além desta na qual a gente vive, e pertence a essa dimensão tudo aquilo que a gente não consegue entender. Ou seja, por mais que nós tenhamos muita sabedoria, haverá coisas que nós não conseguiremos compreender. E ele conclui dizendo que no reino desse desconhecido há uma infinita reserva de poder. Essa infinita reserva de poder é, se vocês quiserem, mordida ou arranhada por cada um de nós seres humanos que se preocupa em evoluir, né, com a sua sabedoria. Mas se todos os seres humanos fazem isso e ainda assim ela continua lá, fora do entendimento coletivo da humanidade, então ela não só está em outra dimensão, mas ela tem que mesmo ser
infinita. Essa reflexão, então, nos mostra como que essa relação entre a sabedoria individual, a coletiva, e a espiritualidade como um todo.